Ao longo dos quase 3.000 quilômetros de extensão, o Rio São Francisco corta 6 estados brasileiros. Em Sergipe, 13 municípios são banhados pelas águas do Velho Chico. Os riscos de extinção para a fauna e flora nas regiões ribeirinhas levaram pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe a investigar a contaminação por mercúrio em peixes da região do Baixo São Francisco, entre Sergipe e Alagoas. O LTMA, Laboratório de Tecnologia e Monitoramento Ambiental, nós trabalhamos com pesquisas ambientais, como o próprio nome já diz, e trabalhamos com amostras ambientais diversas: água, sedimento, solo, material particulado atmosférico. A nossa ideia é justamente trabalhar com contaminantes inorgânicos, no caso, metais potencialmente tóxicos. O meu trabalho se pensou a partir vendo de todas as problemáticas que vêm acontecendo no Rio São Francisco. Desde a retirada da vegetação nativa, a destruição das lagoas marginais, que são essenciais para a reprodução de peixes reofílicos e de peixes nativos, e também por fazer parte de uma família que tem pescadores. Com a ajuda de pescadores, foram coletados 1.606 peixes de 25 espécies diferentes durante os períodos de seca e chuva, entre os municípios de Propriá, em Sergipe, e Porto Real do Colégio, em Alagoas. Após a coleta desses peixes, eles foram levados para o laboratório, onde lá ocorreu o procedimento de identificação das espécies e a biometria, foi aferidos o peso corporal e o comprimento total. Após isso, foi feita a retirada do tecido muscular. A escolha do músculo é porque é considerada uma das partes comestível. Então, como a gente queria fazer uma comparação, que é ligado, porque quem sobrevive lá nessas regiões ribeirinhas, eles pegam os peixes tanto para se alimentar como para comercializar. Então, a gente precisou pegar uma parte que fosse comestível, para fazer essa análise da taxa de quociente de risco. As análises químicas ocorreram no Centro de Recursos Pesqueiros da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, a Codevasf. Foi possível perceber que durante esse trabalho, as espécies analisadas elas tiveram concentrações baixas de mercúrio, então elas não oferecem risco ao consumo humano, só que tem lá mercúrio, só que em concentrações baixas. Foi possível perceber também que as espécies nativas que tinham valor comercial, elas apareceram um pouco na captura e foram substituídas por espécies nativas que não têm valor comercial. Então, isso acaba impactando de forma direta aquela comunidade que sobrevive da pesca. Apesar da análise mostrar que o mercúrio encontrado nos peixes está dentro do limite permitido para o consumo humano, os pesquisadores chamam a atenção para as espécies com maiores níveis de concentração do metal. Entre elas o lambiá, a pirambeba e a piaba verde. A espécie que mais apresentou, tanto no período seco como no período chuvoso, foi a lambiá, que é conhecida também como peixe-cachorro, que é uma espécie carnívora, e essa tendência já é esperada, porque ela se alimenta de outros peixes que já estejam contaminados. E o mercúrio ele vai se transpor em toda a cadeia alimentar. E, além de identificarmos contaminantes, que foi o mercúrio nesse caso, nós temos a relação entre o surgimento de espécies, a inclusão de novas espécies no Baixo São Francisco, e a extinção de algumas, ou seja, o desaparecimento. E essa relação, acho que já dá uma boa resposta à sociedade. No caso do trabalho da Érica, nós encontramos espécies marinhas, espécies invasoras e também espécies que foram adicionadas, ou seja, incluídas no rio. No período seco, os peixes mais comuns encontrados no rio foram pirambeba, pacu, lambiá, traíra, sarapó macrurus e piaba-facão. Já no período chuvoso, aragu, pacu-cedê, piau três pintas, traíra, lambiá e piau branco foram os mais encontrados. As espécies que são consumidas por a gente, pelos humanos, para que servem para alimentação, são elas que estão desaparecendo e surgindo espécies que não têm sido consumidas pela população, ou que não têm função alimentícia. As amostras coletadas no São Francisco também vão passar por novas análises para identificar outros metais, como zinco, chumbo e cádmio. A gente recebe a amostra do peixe, liofiliza ela, que é um processo de retirar a umidade, retirar a água do peixe, e assim a gente obtém um pó, onde a gente faz uma análise analítica desse pó. Com esse pó obtido, a gente consegue determinar os níveis de metais potencialmente tóxicos que estão naquela amostra.